Oi, tudo bem? É o seguinte, agora nós vamos para o terceiro bloco de 4 blocos sobre a abordagem qualitativa na pesquisa em educação física. Lembrando que muitas das coisas que eu digo têm generalizações e que demandam um estudo mais aprofundado a respeito do assunto. Então, vamos falar um pouquinho agora a partir de uma classificação que eu elaborei, como que a gente pode pensar alguns exemplos de tipos de procedimentos na abordagem qualitativa. E lembrando, então, que, conforme dissemos no bloco anterior, as pesquisas de abordagem qualitativa, elas sempre vão ser naturalistas, né? Elas vão lá no ambiente ecológico onde a coisa acontece. E, basicamente, o pesquisador ele vai trabalhar, né, com 3 estratégias. Ouvir, olhar e intervir. Tá? Então, esse é um esqueminha para... são metáforas para a gente entender a abordagem qualitativa em relação aos procedimentos de coleta. Então, onde a gente tem muito uma predominância do ouvir, né, que é a entrevista estruturada, até uma que tem muita predominância do intervir, que é a pesquisa participante, eu tenho um rol de coisas que eu posso realizar. Em relação à entrevista estruturada, então, ela, né, junto com a entrevista semi-estruturada, são roteiros de entrevista que têm uma maior ou menor liberdade, em que você, portanto, vai gravar. Hoje já, principalmente porque nós somos educação física, se recomenda que, além do conteúdo do que a pessoa fala, e que você depois vai poder fazer uma análise a partir de diferentes procedimentos de análise, né, desde a análise de conteúdo de Bardan até análise de discurso Foucaultiana ou Pichetiana, né, então existem várias, ou uma exegese ontológica Lukácsiana. Então, veja, várias teorias que depois eu posso usar para interpretar a entrevista, elas enfatizam muito, então, a fala do sujeito, né? Então, eu posso, por exemplo, com entrevistas, fazer o tipo de pesquisa com história oral. Então, eu vou pesquisar grupos de capoeiristas que estão num quilombo, no interior, e que a história deles geralmente nunca aparece nos livros didáticos ou nas histórias oficiais sobre capoeira. Então, é um tipo de entrevista com abordagem qualitativa, né, que vai resgatar, portanto, a história daquele grupo ancestral em relação a esse conhecimento da cultura corporal. Hoje em dia, então, há uma evolução que também se espera que a gente pode trabalhar muito o olhar, qual é o gestual da pessoa, né? Então, às vezes o cara está mostrando, não, porque no nosso grupo de capoeira a gente faz esse movimento aqui, e isso pode ser um elemento também para, né, para contribuir, já que nós temos uma grande evolução na tecnologia hoje de filmagem que permite que a gente possa, além de analisar o que a pessoa diz, mas também o que ela demonstra, o que é um grande avanço para a abordagem qualitativa. Eu posso, na combinação entre o ouvir e o olhar, trabalhar com métodos Delphi, que são questionários estruturados em que as pessoas dizem algo sobre determinado conhecimento, isso é estruturado numa planilha, volta para o grupo de entrevistados no anonimato de quem disse o quê, e as pessoas têm que debater se elas concordam ou não concordam com o que foi dito. Então, por exemplo, quais são as características da capoeira Angola? E aí eu mando essa pergunta para vários mestres influentes da capoeira, eles dão resposta, eu ponho anonimato e volto, e aí eu vou avaliar tanto as minhas respostas quanto a de todos os outros com graus de concordância, até que essa metodologia vai me fornecer algum consenso possível sobre quais são as grandes concordâncias que esses sujeitos têm, né? O grupo focal é uma metodologia mais olho no olho, de também realizar consensos e dissensos, e aí ele é mais sofisticado, né? Ele
é uma entrevista coletiva, então você põe as pessoas para debater um determinado assunto. Então, eu posso, por exemplo, colocar todos os alunos de um grupo de capoeira numa roda, todos entrevistados ali, e eu jogo algumas questões e eu vejo como que eles mantêm concordância ou discordância em relação a isso. Tá? A pesquisa documental, então, quando eu vou, por exemplo, numa abordagem qualitativa histórica, eu quero saber sobre fatos já ocorridos, então, às vezes eu vou assim, eu vou lá no DOPS, na Delegacia de Polícia, pegar os inquéritos abertos sobre capoeiristas no século XVIII. Então, eu vou investigar quais eram as características das rodas de capoeira, segundo a visão da polícia, nos inquéritos policiais, né, no século XVIII. Então, a coleta documental, é onde você consegue chegar por meio da história, vendo fotos ou documentos que tratam de determinado fato já passado muito tempo. E aí, já também na predominância do olhar, junto com a coleta de documentos, né, que eu posso trabalhar com fotos, com filmes, até com objetos, né, e transformar isso num documento que eu leio. Eu vou analisar o berimbau apreendido pela polícia no século XVIII. Né? Então, por exemplo, agora mesmo, uma boa notícia é que, finalmente, os pesquisadores conseguiram que a polícia liberasse objetos apreendidos com líderes religiosos africanos no século XVIII, e a partir desses objetos eles vão entender, então, como que era a religião afro-brasileira naquela época. Então, às vezes, um objeto me dá. Imagina, por exemplo, fazer um estudo documental sobre a bola de futebol que se tinha nos anos 30, né? Muito interessante. Eu posso, inclusive, fazer isso num ponto de vista fisiológico, né? Com uma abordagem qualitativa. Aí a observação direta, eu estou lá onde acontece, eu vou na roda de capoeira, né? E fico ali olhando, filmando, anotando, né? Fazendo todo o registro, mas eu estou do lado de fora da roda, né? Eu posso fazer uma observação participante, eu sei jogar capoeira, então, além de observar, eu posso jogar nessa roda de capoeira, e isso me dá outros elementos qualitativos para analisar melhor o que está acontecendo. Então, a observação participante pressupõe que eu tenho um papel naquele grupo, né? Então, eu posso ser o cara que carrega o berimbau, né? Mas eu já começo a fazer parte do grupo. Já na observação direta, eu estou com um distanciamento, enfocando o olhar, né? Na observação participante, eu já estou combinando o olhar com o intervir. E aí eu tenho a possibilidade também de trabalhar com um caderno de campo etnográfico, que é uma observação, portanto, em que eu vou viver muito tempo, eu vou me transformar num nativo, né? Então eu vou me batizar naquele grupo de capoeira, vou frequentar aquele grupo de capoeira com pelo menos um ano, para fazer uma abordagem etnográfica que é realmente relatar o dia a dia, né? A partir daí, então, começa a predominar muito a ação, com a própria pesquisação, que eu vou pegar, por exemplo, e vou ensinar capoeira em uma escola, e com base nisso, então, eu vou analisar se há mudança no preconceito sobre as religiões de matriz afro-brasileiras, ou se o ensino de capoeira não tem relação com essa percepção, essa consciência, né? Então eu vou lá numa realidade e faço, é muito parecido então com estudos de ensaios clínicos, eu vou fazer lá uma intervenção, eu vou dar a aula, eu vou, né, ter um grupo, eu posso ter um grupo controle, um grupo experimental, e aí os delineamentos são diversos. E dentro do intervir eu tenho a pesquisa participante, que é o ápice, né, da sofisticação, que eu vou numa realidade e me apresento. Eu sou pesquisador. Quais são os problemas que existem na sua realidade? E as pessoas dizem, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, nós
estamos aqui com um problema porque eu quero colocar a capoeira numa escola, só que a escola é evangélica, e aí eles estão com receio se isso vai não poder ou não poder. Aí eu faço uma pesquisa para resolver esse problema. Então, a pesquisa participante, ao invés de eu ir para as pessoas e de falar assim, eu vou investigar vocês, né? Essas pessoas que são objeto da investigação, elas me dizem o que elas querem que seja pesquisado. Então, a ideia da pesquisa participante quer dizer que, de certa forma, as pessoas daquela realidade te ajudam no processo de pesquisa, elas estão sabendo de todos os passos do momento e elas te ajudam também a dizer, né, o que elas querem que seja pesquisado, qual é o problema que está dizendo respeito à realidade delas lá na prática social. Então, essas são alguns procedimentos que vocês veem que, portanto, na abordagem qualitativa, podem ser resolvidos, né, de preferência numa integração biosocial da educação física. Agora, aguarde o próximo bloco, o bloco 4. O que será que vai acontecer, hein?